No vídeo de hoje eu quero comentar com vocês uma notícia que saiu semana passada sobre o atual presidente do Brasil de 2025, em que ele pediu para a população não comprar os produtos que estão caros. E a notícia foi essa daqui, que o chefe do executivo pediu à população que não adquirisse alimentos com preços altos, como uma forma de pressionar os vendedores a reduzir os preços e, consequentemente, controlar a inflação. E ainda bem que o nosso presidente ele não tem um canal sobre educação financeira, porque esse é um dos piores conselhos que ele poderia dar. Uma coisa ele está certo, que a alta dos preços é por causa da inflação. Mas algo que ele comenta de uma forma muito equivocada é quem é o responsável por essa inflação. Coloca como se fosse o empreendedor, o dono do mercado que elevou os preços, ele é responsável, ele é o vilão de toda essa história. E é muito pelo contrário. A inflação desse ano ela foi provocada porque em 2024 nós estouramos o teto fiscal. O que que isso quer dizer? Eu já falei isso aqui ao longo de alguns vídeos aqui no canal, vou deixar o link na descrição para depois você conferir. Mas algo que eu sempre comento aqui é: nem mesmo na sua casa você deve gastar mais do que você arrecada. Se o governo ele faz exatamente essa ação, que é um equívoco, acontece a inflação, que é basicamente ele vai ter que imprimir mais dinheiro, ou ele vai aumentar a quantidade de impostos, ou vai fazer as 2 coisas simultaneamente. Foi exatamente isso que esse presidente fez ao longo de 2024, aumentou os impostos, imprimiu mais dinheiro e essa impressão de dinheiro gera mais inflação. E esse movimento é algo que não é tão divulgado pela mídia, é pouco conhecido pela população, e é aí que nós temos o risco de cair nessa grande armadilha desse discurso de colocar a população contra o empreendedor. Porque no final das contas, a inflação está alta por irresponsabilidade do governo, porque o governo tem sim a responsabilidade de não gastar mais do que arrecada. E todas as vezes que ele fizer isso, vai gerar inflação. E a inflação, ela penaliza e dói no bolso da população, exatamente por causa disso. O preço dos produtos e dos serviços vão aumentar. O nosso poder de compra, ele vai ser destruído aos poucos. E quem gera essa inflação é o próprio governo, não é o empresário. Vamos pegar o exemplo de um mercado que está vendendo um arroz ali e o arroz ele vem subindo os preços. Com o aumento da inflação, a produção desse arroz fica mais caro. Então, o próprio agricultor vai comprar produtos mais caros e ele vai repassar todo esse custo de produção no preço do produto. Todo o preço dessa cadeia é repassado para o consumidor. Depois, esse arroz vai passar por uma indústria, vai ser ensacado e vai chegar ao supermercado. Todos os impostos ao longo dessa cadeia foram agregados ao produto. Então ele chega ali na prateleira por um valor. Então a pergunta que fica é se realmente é o empresário que é o responsável por todo esse aumento ao longo da cadeia do produto? Claro que não. A produção desse arroz ficou mais cara por causa da inflação. A inflação foi gerada porque o governo imprimiu mais papel para cobrir o rombo dele ter gastado mais do que arrecadado. Então, o empresário ele está apenas repassando esse preço. E a gente tem que olhar o outro lado também. O empresário ele está ali correndo riscos, ele está ali gerando empregos. E é gerar empregos, o pagamento de mais impostos que vai gerar toda a economia da sociedade. Então, vir com esse jogo de jogar a população contra o empreendedor é algo muito desleal. E eu vou pegar aqui o vídeo na íntegra para vocês conseguirem tirar a própria conclusão de vocês. Uma das coisas mais importantes para que a gente possa controlar o preço é o próprio povo. Você sabe disso. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Ora, se todo mundo tivesse a consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Olha, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Aqui vem mais uma parte que me chama a atenção. Ele fala que é um processo educacional do povo não comprar aquilo que às vezes ele precisa porque está caro. É muito mais relevante a gente investir em um processo educacional em que a gente instrua a população
de cobrar. Não importa se o governo é de esquerda ou direita, vocês sabem aqui no canal que eu não estou nem um pouco interessado se é direita ou esquerda. Desde que o governo ele não gaste mais do que ele arrecada. Novamente, você não deve fazer isso nem na sua casa. Por que que o governo poderia fazer isso? E todas as vezes que isso acontecer, vai gerar inflação. E outra parte também que é bem negativa é o presidente colocar a culpa no Banco Central. O Banco Central, ele é o órgão que tem isenção para controlar a taxa de juros, que seria a taxa Selic. E a taxa Selic, o objetivo dela é exatamente controlar a inflação. Então, se a inflação está subindo, o que o Banco Central ele tem autonomia de fazer é também aumentar essa taxa de juros para conseguir fazer com que essa inflação ela pare de crescer. Mas não tem solução. Em 2024, o Brasil estourou o teto fiscal. Se em 2025 nós continuarmos estourando o teto fiscal, essa inflação vai continuar subindo e a taxa de juros também. A gente tinha uma previsão de chegar no máximo em 12% em 2025. Com o estouro de 2024, isso já foi para seus 15%. O que a gente tem que fazer como população não é deixar de consumir produtos caros. Até porque eu acho que isso nem é possível. Por exemplo, se você precisa comprar um leite para o seu filho ou comprar um arroz para colocar na sua mesa, você não vai deixar de comer porque está caro. Você vai tentar se desdobrar ou vai economizar em outras áreas porque você tem que comer. Então nem acho que essa é uma dica inteligente ou factível de ser cumprida. Tirando isso de lado, o que nós temos que de fato fazer como população é cobrar do governo, seja prefeitura, seja estadual, seja a presidência, para que não gaste mais do que arrecada, para que o planejamento que ele fez no início do ano, do que ele vai gastar e arrecadar, seja cumprido. Agora imagina que você em 2025 começou um novo cargo, você vai ser o planejador ao longo de 2025 de uma área da empresa. Se você planejou e não cumpriu, numa empresa privada, o que você acha que vai acontecer com você? No mínimo você vai ser advertido ou vai ser demitido, por quê? Você não conseguiu controlar muito bem aquilo que você foi destinado. O presidente e ele tem toda a sua comissão exatamente para poder fazer um plano ao longo do ano. É inadmissível não se cumprir esse plano e estourar o teto fiscal. Então, o que eu coloco aqui para vocês, cobrem o governo para que não estoure esse teto fiscal, porque se isso acontecer, olha, o dólar pode chegar a R$ 7, a inflação vai subir, os juros que já está com a previsão muito alta de chegar ao final do ano com 15%, vou lembrar para vocês que lá em 2014, no governo Dilma, que a gente também teve uma alta muito grande, chegou nos 14. Então, isso pode simplesmente extrapolar patamares que foram muito negativos ali atrás. E quando nós temos uma taxa de juros muito alta, o que acontece, eu já expliquei isso aqui em outros vídeos para vocês, nós temos uma economia mais estagnada. As empresas, elas se endividam menos, porque o juros está muito elevado, e nós temos menos investimentos para gerar a economia. Então a economia dá uma retrocedida. E se a gente coloca um pouquinho o contexto do cenário global, o presidente Trump acabou de assumir os Estados Unidos, está com posições bem mais agressivas, fica algo muito complicado para a gente se a gente simplesmente descontrolar essa inflação. E a gente vai conseguir controlar essa inflação exatamente mantendo os nossos gastos dentro da receita do governo, e essa taxa de juros ela vai ficar um pouquinho alta aqui agora, mas se nós não estourarmos 2025, tem uma grande chance de, no início de 26, a gente já começar a ter uma redução dessa taxa de juros. Agora acreditem no que eu vou dizer para vocês, se nós estourarmos o teto fiscal em 2025, assim como foi em 2024, não tem solução. A gente vai sofrer bastante com a inflação muito alta e um câmbio em relação ao dólar muito exagerado. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, eu espero que isso tenha aberto um pouco os olhos de vocês. Não se esqueça de deixar aquele like que nos ajuda bastante e nos vemos numa próxima.